Bom, a gente muda de assunto agora, falar do Brasil, sobre o Talhaferro, perito criminal, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que falou nesta quarta-feira à subcomissão especial sobre combate à censura da Câmara dos Deputados. O Talhaferro, que trabalhava com o ministro Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário de Fernando Haddad. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer, eu envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Bom, e Talhaferro também reforçou que o ministro Alexandre de Moraes é criminoso. O Alexandre de Moraes, ele tá com essa loucura dele, com essa obsessão. É um psicopata, no qual tudo é atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar denunciando, me procura, me extradita, mas o meu dever, a minha obrigação é sempre levar a verdade, com o objetivo de que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu e que ele ainda continua cometendo. Silvio, mais declarações aí de Eduardo Talhaferro, que foi ouvido então a pedido do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Essa subcomissão especial de combate à censura, só para a gente reforçar aqui, é vinculada à Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Talhaferro falou agora há pouco nessa subcomissão. O Eduardo Tagliaferro, perito que trabalhou nesse gabinete clandestino que funcionava concomitantemente no TSE, o puxadinho de ano par do Supremo Tribunal Federal, e no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. Por quê? Porque os gabinetes se confundiam e se comunicavam de forma sigilosa e ilegal, inclusive com prova de adulteração de documentos. Ele é um homem que resolveu
dormir em paz. Por isso, ele fala o que fala abertamente, sem rodeios, todas as vezes que foi chamado às comissões ou subcomissões da Câmara dos Deputados e do Senado, em diversas entrevistas de veículos de comunicação que têm coragem de tocar neste tema, que têm coragem de falar neste assunto. A Revista Oeste continua publicando reportagens, continua entrevistando o perito Tagliaferro, além de alguns poucos veículos de comunicação. Eu citaria a Rádio Auriverde, a Gazeta do Povo e mais um ou outro veículo independente. Mas é só, porque a velha imprensa, a mídia, que age em conluio com o consórcio de poder STF-PT, se nega a publicar o que o Eduardo Tagliaferro provou que houve manipulação durante o período eleitoral. Hoje ele chamou de mutirão de perseguição à direita, mas já teve outros nomes, gabinete paralelo, gabinete clandestino, tanto faz. O importante é que agiram à margem da lei e que o processo eleitoral foi maculado e pessoas foram perseguidas, punidas, perderam passaportes, redes sociais, contas bancárias e, principalmente, perderam a liberdade. Augusto, só para a gente reforçar que o Dário Durigan, que foi citado pelo perito, pelo Tagliaferro, que é o número 2 do Fernando Haddad, da Secretaria da Fazenda, ele foi, só para a gente entender aqui, diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. WhatsApp vinculada à Meta, e ele que ali teria pedido, segundo a denúncia de Eduardo Tagliaferro, censura ali de alguns nomes, né, o bloqueio de alguns perfis. Mas só para a gente entender ele como diretor do WhatsApp no Brasil. Olha só o tamanho do acervo. Sim. Né, de chicanas, malandragens, safadezas comandadas por um juiz que chefiou todo o esquema montado aí para prender um ex-presidente da República. Eleger um descondenado e impedir que o outro candidato que não cometeu nenhum crime do qual foi acusado não seja candidato. Pois bem, na imprensa estatizada, você que acompanha o programa da gente não vai encontrar nada disso. Esse escândalo, que é o maior do momento, esse crime comprovado, tem provas. Um dos participantes está fazendo uma delação premiada abrangente à beça. Esse escândalo, os jornais fingem que não existiu. Nenhum juiz se candidata a tratar desse caso. O Supremo finge que nada aconteceu e nós estamos diante de um crime grave, comandado por uma quadrilha chefiada pelo Alexandre de Moraes. Rapidamente, para a gente fechar, Piotto, o nome do número 2 do Fernando Haddad, também citado pelo Eduardo Tagliaferro. Quando é que vai acontecer, né, essas investigações? Ele tem denunciado já há bastante tempo. E qual que é a estratégia? Deixa ele falar até a hora que cansar, a imprensa não está fazendo essa cobertura, ou boa parte dela. Como é que é? A estratégia é deixa falar? A estratégia é fazer com que isso é assunto dos bolsonaristas. Não. É um ex-assessor que trabalhou no TSE, ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que se reportava a um juiz auxiliado do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que teve, sim, espaço durante aquela primeira vaza-toga e que agora a imprensa faz de conta, ou essa parte da imprensa faz de conta que não existe. Essa comissão da Câmara tem que, sim, convocar o Dário Durigan e deixar o Durigan responder. Ele tem direito, obviamente, a explicar o ponto de vista dele. É assim que funciona em democracias, mas tem que ser convocado, Agora, por que a outra parte da imprensa não quer investir nesse assunto é um negócio que chama muita atenção. Inclusive veículos que dizem assim, temos compromisso com o público, com os fatos, enfim. Não, esses fatos eles deixam do lado. Nós estamos falando aqui de uma denúncia gravíssima, isso era para parar o Supremo. Aliás, por que o ministro Barroso, que lá atrás, você lembra quando saiu a primeira vaza-toga, não vi nada que chamasse tanto atenção, ele desdenhou. E agora, que só piorou, não vai se manifestar mais, continua no mesmo estágio, essa gente não para em pé, o argumento dessa gente. Esse é um fato, isso precisa, no mínimo, atenção e cuidado. Não, eles não dão nem atenção e nem se preocupam com isso.
Quer dizer, não dá. A gente vai continuar falando sim, porque a oposição, nesse momento, está trabalhando nisso. O que chama a atenção é exatamente a ausência de outros veículos comprometidos com o interesse público e a notícia. O TSE acaba de promover um de seus maiores censores diretamente para o colo de Haddad, mostrando que quem censura bem ganha um cargo de prestígio. É a prova de que a lealdade no país não se mede por ideias, mas por quantos tweets você ajudou a apagar. Afinal, em Brasília, o único pré-requisito para o sucesso é ter um braço forte e limpo de conteúdo indesejado.